Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Portal Saúde, um programa que leva até você informações sobre as mais diversas áreas da saúde com profissionais especializados. Hoje vamos receber a coaching Karina Reicher, que é gerente de operações do Hospital Santa Lúcia aqui de Cruz Alta, para falar um pouquinho sobre crenças limitantes e também sobre inteligência emocional. Karina, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Karina, quando a gente fala em inteligência emocional, o que isso significa? Bom, inteligência emocional é um ato de saber lidar com os problemas, né? De saber administrar as situações que não são tão confortáveis na nossa vida. Então, assim, se a gente está passando por um problema ou se tem uma situação que a gente precisa resolver, a gente precisa saber lidar com ela. Então, a gente precisa ter inteligência emocional para não explodir, para não discutir, para saber o momento certo de falar algo. Por exemplo, numa discussão de relacionamento, Sim. Né? A gente precisa entender que tem momentos que a gente não pode estar resolvendo tudo aquilo naquele momento. A gente precisa respirar, a gente precisa escutar um pouco mais, né? E não sair falando tudo que tem vontade. Então, assim, o ato de ter inteligência emocional é saber ouvir mais e falar menos. Saber a hora de reagir. Isso, a hora de reagir. E aí hoje a gente tem essa questão muito dos jovens que usam as redes sociais. Sim. E as redes sociais passam a ser, então, um ambiente onde as pessoas externalizam lá. É um mural de desabafos, né? Tudo que elas têm vontade. Então, assim, não gosta de alguém, larga uma piadinha lá. Então, isso já é uma falta de inteligência emocional. Porque se eu tenho um problema para resolver com aquela pessoa, eu não poderia estar colocando numa rede social, Sim. externalizando os meus problemas e a minha insatisfação. Então, a pessoa que consegue ter inteligência emocional, ela consegue lidar com os problemas, ela consegue resolver sem ficar dando publicidade, sem Sim. ficar criando outras confusões, porque às vezes um único problema gera muitos outros pela falta de inteligência emocional da pessoa, que não conseguir administrar as suas emoções. Porque a gente tem emoções tanto boas, Sim. quanto aquelas que não são tão boas. Não então, dá para jogar tudo pro mundo. No momento de uma discussão, de uma situação que não está tão legal, que falta inteligência emocional, a pessoa pode ficar com o sentimento da raiva, da dor, do ódio, e aí ela fala o que não precisa e causa uma situação, às vezes, inesperada. Sim, que às vezes não tem nem como remendar depois, né, Karina? A gente Sim. sabe que qualquer relacionamento é natural que tenha algum tipo de discussão, de desavença. Correto. É preciso saber lidar com isso, né? Nem tudo são Com flores. certeza. Na própria relação de emprego, a gente trabalha em equipe, tem pessoas que às vezes a gente não simpatiza muito bem ou não tem as mesmas características que a gente. E aí a pessoa, se não tem inteligência emocional, se estressa e quer pedir demissão. Sim. Só que naquele momento que ela está estressada e quer pedir a demissão ou resolver aquele problema, ela pode não estar pensando em todas as outras consequências que ela vai causar com aquele pedido de demissão e a falta de inteligência emocional de querer resolver naquele momento aquela situação. Acaba, como a gente diz, trocando os pés pelas mãos, né? Sim, sim. E quais habilidades que a gente pode dizer que uma pessoa com grande inteligência emocional possui? Uma pessoa com inteligência emocional, ela escuta mais do que ela fala ou externaliza, né? Ela não fica dando publicidade nem postando nada assim nas redes sociais, falando sobre a vida dos outros, largando piadinhas. Ela se preocupa mais consigo do que com os outros. É uma pessoa que não se magoa com facilidade, ela consegue perdoar mais, né? Consegue aceitar. Aceita a situação, consegue ver com outros olhos os problemas. E é uma pessoa que consegue resolver os seus problemas com mais facilidade, porque ela acaba saindo do problema ao invés de entrar nele. Porque quando a gente está com um problema e a gente entra de cabeça e não consegue ver, a gente causa muitos outros, sem perceber. Vai virando uma bola de neve. Isso, a gente tinha um probleminha, a gente foi lá e causou mais 3, 4. E aí, se a gente não conseguia resolver um, como a gente vai resolver 3, 4? E aí a gente vira aquela confusão. Aí impacta na família, impacta nos filhos, no relacionamento, e aí vira um efeito dominó. E até porque algumas coisas, né, Karina, às vezes que alguém te fala, algum comentário que a pessoa faz, não necessariamente ela está querendo te ofender, né? Ela não está fazendo aquele comentário contra você. Mas isso a gente tem percebido realmente muito nas redes sociais, né? Meu vizinho faz assim, tal pessoa que faz assado, e isso se torna chato até, né?
Sim, as pessoas têm, às vezes, uma tendência a interpretar as coisas. É dito algo, a pessoa faz uma interpretação equivocada e ela imagina coisas que não foram ditas naquele momento. E causa todo um problema que não existia. Cria um problema, na Cria um verdade. problema, isto. Como você falaste da questão dos próprios jovens nas redes sociais, a gente também tem percebido que cada vez mais parece que há uma certa dificuldade da nova geração de lidar com os problemas emocionais, né? Muitas vezes já recorrendo diretamente para questões de tratamentos químicos mesmo. Sim, sim. Como que o coaching ajuda nesses casos? Aí a gente acaba entrando também nessa questão das crenças limitantes, né? Então, assim, hoje a gente precisa trabalhar com os jovens, com os filhos, trazendo para eles os valores morais. E as pessoas hoje se preocupam mais com valores materiais e esquecem de dar essa atenção, né? De verificar as questões que efetivamente não podem ser terceirizadas, né? Aquilo que realmente importa. Isso, o amor, o carinho, a atenção, o momento. Porque mais vale o momento que você está vivendo do que aonde você efetivamente quer chegar, né? Então, a pessoa precisa prestar atenção. O filho não entra nas drogas e não consegue sair dela do dia para a noite. A todo momento, a gente passa a ter sinais na nossa vida, né? Um relacionamento não acaba do dia para a noite. Um problema de saúde não surge assim e acaba tendo uma consequência imediata, muito raras, né? Mas do dia para a noite, se a gente fizer um check-up, se a gente buscar cuidar da saúde, então qualidade de vida mesmo, né? A gente vai ter sinais e a gente precisa prestar atenção nesses sinais. Então, os jovens, eles acabam apresentando para os pais os sinais, às vezes, com uma resistência, com uma revolta, com não fazer o tema, com ficar só no telefone, com se trancar dentro de casa. E os pais, nesse mundo, assim, nessa correria, com a falta de tempo, acabam não prestando atenção. Não percebem. E aí, eles acabam, então, usando um meio, que é as drogas ilícitas. Mas a gente teria que verificar e observar e usar outros meios de resolver os problemas, e não esse. E sim, o de dar, então, o amor, o carinho, a atenção, achar o que precisa ser resolvido, não deixar para resolver depois. Acaba sendo uma fuga, né? Isso. A pessoa está nervosa, não consegue lidar com os problemas dela e acaba fugindo para o álcool, para as drogas, né? Sim. A pessoa teria que buscar forças para resolver o seu problema e ela acaba buscando em algo ilícito uma tentativa de escapar, mas ela vai causar um outro problema, como eu falei antes. Vai aumentando, né? Isso, vai aumentando, daí às vezes ela não consegue sair daquilo. E até a gente pode perceber, assim, que essa educação emocional, ela inicia já na infância, né? Talvez até pela correria do dia a dia, estamos cada vez mais ocupados e cada vez correndo mais, né? Às vezes é mais fácil chegar em casa e dar um presente para a criança se acalmar do que realmente parar ali do lado, né? A cabeça está cansada, a criança quer atenção, então é difícil essa relação, né? Sim, sim. E aí por isso que a gente tem que prestar atenção, porque em algum momento, se a gente estiver falhando nessa relação, seja de um relacionamento do casal ou com os filhos, alguns sinais vão começar a ser dados para as pessoas e elas acabam não observando. Sempre passa batido. A pessoa sem inteligência emocional, ela sempre acha um culpado por seus problemas. Ela não consegue identificar qual o problema que causou aquela situação. Por exemplo, ser demitido de uma empresa. Né? Sim. Gente que tem a instituição e está sempre tentando desenvolver as pessoas, às vezes tem que fazer alguns desligamentos, as pessoas acabam culpando. Ela pegou a implicância comigo. Isso, digamos assim, a gerente de desenvolvimento humano é a responsável pelo meu desligamento. Não, eu só uso a ferramenta do desligamento para encerrar o contrato. Mas quando foi feita essa contratação, se estipulou regras, se estipulou todo o que a gente esperava daquele colaborador. E ele precisa corresponder. Se ele não estiver correspondendo, não sou eu que estou desligando ele. É ele mesmo que se desliga ao longo do tempo. E a rescisão é só uma ferramenta que se encerra aquele contrato. Ela acaba sendo parte do processo, né? Isto. Só que daí as pessoas, ao invés de perceber onde foi que elas erraram, o que elas precisam fazer para que isso não aconteça mais em outra instituição, elas acabam tentando achar um culpado. Porque falta inteligência emocional, falta a humildade de reconhecer seu erro, e aí acabam não conseguindo evoluir. Como que no dia a dia, Karina, nós podemos fazer essa autoavaliação e perceber que
realmente nesse ponto aqui das minhas emoções eu não tô sabendo lidar direito, preciso de ajuda, preciso buscar um profissional? Bom, a pessoa precisa analisar os seus problemas como um espectador, né? Não entrar dentro dele, olhar de fora, assim, o que eu posso fazer para resolver isso aqui. Ela precisa usar a técnica da respiração, que é como se a gente fosse consultar no médico e ele pedisse para a gente puxa Respirar pelo fundo. nariz e solta pela boca, né? Para que ele possa fazer a ausculta. Então, essa é uma técnica, assim, que faz com que, se a gente está com um problema, oxigênio no cérebro ali, a gente consegue baixar a poeira, Acalmar. digamos. Isso. E precisa, assim, buscar realmente perdoar, né? Agradecer, não utilizar pensamentos e ter pensamentos negativos, porque isso só vai atrair coisas ruins. Então, tem que buscar realmente resolver o problema que está naquele momento ali. Porque às vezes a própria pessoa não se percebe, né? Ela não percebe que está agindo de forma negativa, ou não percebe que nas relações dela ela está sendo muito explosiva por pequenos problemas, né? E quando vem alguém de fora que nota, olha, de repente tu precisa, a pessoa também não aceita. Mas no caso dos pais, às vezes, eles precisam fazer essa intervenção, né? Sim, sim. Na verdade, a gente precisa fazer uma autoavaliação, né? Como que a gente está lidando com os problemas, como que a gente está criando os nossos filhos, como que a gente está resolvendo as situações que não estão conformes. Então, uma pessoa que precisa tentar trabalhar sua inteligência emocional, ela precisa olhar para si mesma, não olhar para o outro. E a tendência hoje do ser humano é fazer julgamentos, fazer né? pré-julgamentos, né? Então a gente tem que cuidar assim para não criticar, para não julgar, né? Para não reclamar. Se a gente conseguir fazer esse exercício, a gente vai conseguir evoluir. Porque o nosso papel aqui é de evolução, é de gratidão, é de perdão. Então, se alguém fez algo de errado, eu não tenho que ficar julgando. Sim. Ela precisa avaliar os seus erros, corrigir, o erro é da pessoa, e né? seguir em frente. Todo mundo pode errar, mas a gente precisa saber avaliar a si mesmo, não aos outros. E hoje a gente tem essa mania de avaliar sempre os outros e não se avaliar. Quando a gente faz uma entrevista, a gente pergunta assim, características, pontos a desenvolver. Parece que a pessoa se assusta, porque ela está preparada às vezes para falar outras coisas e não sobre si mesma. E eu preciso saber fazer essa autoavaliação. É fundamental, né? Porque é bem como tu disse, às vezes a pessoa estuda, ela tem um ótimo currículo, mas ela sabe falar da parte do conhecimento científico, digamos assim. E falar sobre si mesma ela não consegue, Não consegue. E aí, então, é importante, assim, que as pessoas façam a sua autoavaliação, se conheçam. Quem eu sou, se olhe no espelho, veja o que precisa melhorar, vê onde é que errou, o que eu posso fazer diferente para não errar novamente, que aí a pessoa vai evoluir espiritualmente e, consequentemente, profissionalmente, enquanto pessoa, enfim, vai ter essa evolução. Nesse processo de autoconhecimento, Karina, entram as crenças limitantes, né? O que são as crenças limitantes? As crenças limitantes são tudo aquilo que eu acredito como sendo verdade, né? Mas que podem me limitar de evoluir. Né? Sim. A gente tem situações que, às vezes, com uma criança ou com algum familiar, a gente rotula a pessoa e diz assim, você é igual ao teu pai. Sim. Mas dificilmente a gente usa essa frase para dizer de algo positivo. Que bom, você é igual ao teu pai. Isso. Você fala, você é igual ao teu pai, que deixa as coisas tudo fora do lugar. E aí você começa a reforçar aquilo. Então, o nosso cérebro, assim, quando a gente nasce, a gente não tem consciência das coisas. A gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo, vai estudando e vai crescendo. E nesse processo vão chegando informações que a gente passa a acreditar que é verdade. Para atravessar a rua, eu preciso olhar para os lados para não ser atropelado. Sim. Essa é uma verdade. Então, eu sei que eu tenho que olhar. Né? Só que no decorrer dessa situação, dessa evolução, acabam vindo informações que às vezes eu acredito ser verdade e aí me limita. Que é, por exemplo, eu nunca consegui fazer uma prova sem ficar com as mãos geladas. Então, eu mando essa informação para o meu cérebro. E quando eu mando essa informação para o meu cérebro, toda vez que eu for fazer uma prova, se eu não conseguir fazer todo esse meu processo de evolução, de respirar, de ver o que eu posso fazer para não ficar ansiosa, nervosa, eu vou ter aquele sintoma. Porque o nosso cérebro, ele recebe a informação e ele de reage. Tudo aquilo que eu falar. E o inconsciente não conhece a palavra não. Então, se a gente
trouxer como assim, não posso engordar, não posso gastar demais, porque senão vou ficar com a conta negativa, não posso fazer isso. Eu só estou mandando a informação do posso para o cérebro. E aí eu vou começar a sempre fazer aquilo errado. Então, isso vão até naqueles casos da pessoa começar um projeto novo, por exemplo, às vezes no trabalho. Ah, mas isso eu nunca fiz, eu não posso fazer. Isso. Então a gente precisa, assim, ousar, se desafiar e acreditar em si mesmo. Se a gente limita, a gente não evolui. Então a gente não pode limitar a algo que a gente imagina que seja assim e não evoluir. Que é o caso, às vezes, das pessoas assim, eu não viajo de avião porque eu tenho medo que o avião caia. Mas o avião é um dos meios de locomoção mais seguros que existe. Só que as pessoas, às vezes, falam que o avião pode cair. Até algumas crenças que a gente escuta de, por exemplo, a gente pode considerar uma crença limitante, por exemplo, assim, eu só posso abrir a porta, se a visita chega na minha casa, eu tenho que abrir a porta para ela ir embora, senão ela não volta mais. Também posso considerar uma crença limitante isso? Não seria limitante, mas é uma crença, é algo que eu acredito, né? Mas não me limita de algo, assim. Não interfere? Não interfere. Aquilo que eu acredito e me limita de evoluir, que é considerado a crença limitante, porque a gente tem as crenças que nos fortalecem, que a gente precisa reforçar e que vão fazer com que a gente possa evoluir, e tem aquelas que nos limitam, que não nos permitem de crescer, que a gente deixa de fazer as coisas por medo. Sim, né? Vai criando bloqueios. Bloqueios, isso aí. Como que a gente pode identificar essas crenças e quando que elas influenciam de uma forma negativa na nossa vida? A gente precisa fazer a autoavaliação, verificar quais são os nossos medos e por que a gente não consegue, então, evoluir naquele processo. Pessoas que não conseguem passar em concursos, pessoas que não conseguem arrumar namorada. Às vezes uma moça é tão linda e não arruma namorada. Que aí até a gente comenta, né? Mas isso, como? Porque existe, provavelmente, todo um processo familiar que é aquela moça, por exemplo, né? Às vezes projeta no namorado a figura do pai. Existe uma superproteção, muito provável, e ela não consegue se libertar. Consequentemente, todos os relacionamentos dela, ela não consegue evoluir, porque chega em determinado momento que ela acaba limitando. Vai bater naquela crença. Isso. Então, assim, a superproteção, às vezes, dos pais, a fala ou não deixar essa evolução pode limitar de um crescimento. A questão de bloqueios, aí tem que fazer realmente, assim, essa autoavaliação e aí buscar um profissional. 99% das crianças limitantes iniciam na fase infantil, na fase de crescimento, que é quando eu comecei a acreditar naquilo. Então, a gente precisa ver por que eu tenho medo de dirigir e não consigo passar na carteira de motorista. Começar a voltar, tentar fazer buscar insights da minha infância, se teve alguma situação de medo, que alguém falou que eu não ia conseguir, ou que eu sempre não tinha condições de fazer algo, e daí então eu não consigo. Travou, isso. E a gente tem que ter esse cuidado, né, Karina, do que se fala para as crianças, porque às vezes é aquela frase que parece inocente, mas que vai gerar um problema lá na vida adulta, né? Essa questão, às vezes as crianças gostam de comer guloseimas, então a gente às vezes tem que cuidar para não ficar dizendo, vai ficar gordinha, porque ela vai começar a colocar aquela informação para o cérebro dela, que tudo que ela comer, ela vai ficar gordinha. Então, ou ela realmente vai comer e vai ficar gordinha, ou ela pode, às vezes, ter uma situação de não querer comer e ter uma anorexia, enfim. Então, a gente precisa cuidar daquilo que a gente reforça para a criança, porque ela pode gerar um bloqueio, ela pode gerar uma crença que vai limitar ela e trazer um problema depois. Um transtorno desnecessário, né? Sim. De uma forma geral, assim, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Quais hábitos a gente pode começar a partir de hoje e para realmente buscar uma melhor qualidade de vida e melhorar essa nossa inteligência emocional? E até em alguns casos, quando a gente deve recorrer ao profissional, não ter vergonha disso, né? Sempre que a gente identificar que sozinho a gente não consegue resolver, a gente precisa procurar um profissional. Seja ele um psicólogo, seja ele um médico, às vezes é preciso, em função de tanta carga, né, seja de trabalho, família, estudos, a utilização de uma medicação. Mas eu preciso, como eu falei antes, me conhecer. Então eu preciso saber onde é que está o meu limite e a partir dali conseguir resolver as coisas. Como eu falei antes, assim, a técnica da respiração é excelente. Pode ser feita em qualquer lugar. Pode ser feita de manhã ao acordar, antes de dormir, praticar o perdão.
né? Porque quando a gente não perdoa uma pessoa por algum motivo, a gente se mantém conectada com ela e a gente também não consegue evoluir. E toda vez que a gente chegar em alguma situação semelhante àquela que a gente vivenciou com essa pessoa e magoou, a gente não vai conseguir sair do problema. A pessoa não evolui, a que está vinculada a essa... Tá ligada, né? E eu também não evoluo. Às vezes, muitas crianças limitantes vêm de pais separados onde o pai abandonou, né? E a pessoa não consegue aceitar que o pai deixou a mãe numa condição, aí ele usa algumas forças para não passar as dificuldades que a mãe passou, estuda, corre atrás, mas ele tem tudo, tem dinheiro, mas ele ainda não é feliz, porque ele não perdoou o pai. Algo que ficou lá dentro, ele não consegue nem perceber. Desde a infância que ele não perdoou. Porque nosso papel aqui é de perdão e gratidão. Então, se aquela pessoa errou, ela vai pagar por isso. Mas eu não posso ficar julgando ela e querendo manter esse vínculo de ódio e raiva, porque eu também não vou conseguir evoluir. No momento que a gente consegue perdoar alguém, e não precisa ser pessoalmente, se a gente às vezes não tem... Não quer falar com não a pessoa. consegue chegar para a pessoa e dizer, eu vou te perdoar por ter feito isso. A gente pode ir numa igreja, a gente pode, na nossa oração antes de dormir, enfim, em algum momento só nosso, fazer uma conversa e pedir perdão. Mas tem que perdoar virando a página, realmente. Decoração mesmo, Com né? certeza. Aí vai perceber uma evolução muito grande no seu pessoal, né? E até se dar tempo, né, Karina? Que a gente sabe que às vezes nem tudo acontece da noite pro dia. Sim. Mas se permitir ir fazendo essa evolução aos pouquinhos, Sim. né? Pode ir fazendo, assim, começa respirando, começa falando menos, quando vê tem uma situação, ao invés... Bom, agora eu não vou falar, vou respirar, amanhã, quem sabe eu volto a conversar sobre o assunto, eu vou ter uma outra percepção sobre a situação, né? E realmente, assim, agradecer o que a gente tem de bom, ressignificar os momentos ruins, tudo aquilo que não foi legal, ter que ver, mas por que isso aconteceu, o que eu posso tirar de bom dessa situação que não foi tão legal, e buscar essa evolução através realmente da gratidão e do perdão. Muito bem. Karina, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua presença aqui no programa e sempre que possível retorne para a gente conversar mais. A gente sabe que é um assunto aí que não se esgota, né? É verdade. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, agradecemos também a você que sempre nos acompanha. Hoje recebemos a Karina, que é coaching e é gerente de operações no Hospital Santa Lúcia aqui de Cruz Alta. Acesse a nossa programação, confira as nossas redes, curta, comente e compartilhe. Até a próxima edição!